Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam bem-vindos ao nosso Versa Vídeo Podcast aqui com o meu amigo Ricardo Castilho, com mais um super bate-papo. Hoje, o que nós temos aqui, Castilho? Hoje, uma grande honra receber aqui a doutora Natasha Schmidt, que é uma querida amiga também. A gente tem o privilégio de compartilhar alguns projetos, trabalhar juntos. E ela é especialista, dentre outras coisas, na área de... eu não chamo não é direito ambiental, é meio ambiente, né? Eu acho que as questões da natureza. E a Natasha, ela é formada em Direito pela Federal do Paraná, então paranaense, né? E Curitibana, né? Veio de Curitiba hoje. Foi muito para Curitiba. Para gravar com a gente aqui, Renato. E também tem um mestrado pela Berkeley University, né, na Califórnia. E eu sei, assim, conheci a Natasha em função dessa temática, né, do meio ambiente. Ela participou da COP recentemente. Tem muita coisa bacana para falar sobre essa questão que... Acho que agora, com tudo que tem acontecido em relação às catástrofes e a esses fenômenos do El Niño, acho que não só os governos, mas a sociedade, de uma forma geral, começou a ficar mais atenta. Bom, Natasha, muito obrigado, muito bem-vinda, viu? Muito obrigado pelo convite e vai ser uma honra poder falar com você. Prazer é meu, agradeço o convite, doutor Castilho, doutor Renato. Prazer estar aqui, falar desse tema. Não sou uma especialista em direito ambiental. A agenda que eu cuido muito é a agenda de desenvolvimento sustentável e é uma agenda que é muito mais regulatória do que a natureza material, por exemplo, do direito ambiental, temas como compliance e tal, informam essa agenda de desenvolvimento sustentável, mas ela tem uma natureza, uma carga muito mais regulatória. E, enfim, o meu olhar é um olhar de desenvolvimento do Brasil. Tudo que eu olho e penso e conheço e, enfim, estudo sobre isso e o que tem acontecido fora e tal, tem esse propósito pessoal e profissional de trabalhar pelo desenvolvimento do Brasil mesmo. Natasha, estava conversando com o Castilho um pouquinho antes de você chegar. A Natasha chegou agora, né, de Curitiba, até falando aqui ele estava contando dos créditos de carbono. Eu perguntei para ele, como é que funciona hoje para você ter um crédito de carbono? Você precisa ter um reconhecimento, aquele que adquiriu um crédito de carbono, como é que ele sabe que ele está adquirindo um crédito válido, por exemplo? O crédito de carbono, ele trabalha, a lógica do crédito de carbono é toda feita em cima de certificações. Então, pense mais ou menos numa lógica do ISO, mas bem mais ou menos, mas acho que para fins de analogia é possível falar. Então, você tem o ISO, você é certificado por o ISO, você tem que trabalhar um processo interno na sua empresa para poder ser certificado e dizer que você tem uma certificação. O crédito de carbono passa mais ou menos pela mesma lógica. Então, a geração do crédito de carbono, a origem do crédito de carbono pode variar. Aqui no Brasil, a gente pensa muito em crédito de carbono oriundo de floresta, porque, diferentemente de vários outros países, nós temos a maior floresta tropical do mundo, o que nos coloca num enorme protagonismo dentro dessa agenda de crédito de carbono oriundos da natureza, né? Só que tem outras origens. Você tem a origem, o agro, hoje consegue gerar crédito de carbono, né, por diversas metodologias. A energia renovável também é geradora de crédito de carbono. Então, cada uma dessas origens está embasada numa metodologia que é desenvolvida para que você possa aferir o quanto de carbono é ou capturado da atmosfera, ou ele é deixado de emitir, a gente chama de deixar de emitir o carbono. Essas duas possibilidades presentes nesses, por exemplo, 3 ambientes, no qual o Brasil é muito forte, agro, floresta e energia, dão a possibilidade de geração de um crédito de carbono. Então, seguindo uma determinada metodologia, isso é feito um estudo. Vou te dizer que assim, para você desenvolver um projeto de carbono, praticamente o profissional, a empresa que desenvolve faz praticamente uma tese de doutorado. É um livro que diz como é que está aquela área, né, ou como aquela aplicação daquela metodologia em determinada área. Aquilo é submetido a uma verificação de entidades independentes que são vinculadas a uma certificadora. E, então, esse projeto é submetido à certificadora. Certificadoras existem diversas. A que hoje
possui a maior parte dos projetos no Brasil, mais de 90% dos projetos aí no Brasil é a Verra. No mundo, ela é uma protagonista, ela é a certificadora com o maior número de projetos dentro do mercado de carbono voluntário. Acho que isso é uma coisa importante da gente destacar também. Existe o mercado de carbono regulado e o voluntário, que trabalham em plataformas distintas, mas várias vezes se misturam. E essa certificadora, então, dizendo, ok, entendi que na tua área você vai preservar, você vai cuidar, vai evitar algum tipo de invasão, algum tipo de desmatamento, algum tipo de incêndio que venha a ser criminoso, né? Que você vai trabalhar para que aquela área seja mantida, preservada, então você pode gerar o crédito de carbono. Uma aula. Explica então para nós. Eu já conheço um pouquinho, porque já tive algumas aulas com a Natasha. Perguntar aqui pro ChatGPT uma coisa. Pergunta lá. Pergunte. Vai, pode tocar. Não, para a gente falar a natureza, né, dos créditos de carbono, como você coloca aqui no Brasil, a nossa floresta, né, uma das maiores, a maior do mundo, né? Nosso bioma amazônico e os demais biomas que nós temos aqui. Para este mercado de carbono, esses projetos a gente chama de RED Plus, com CCB. Explica um pouquinho o que seriam esses projetos. Então, a gente está falando que depois são validados pela Verra ou por outra certificadora. Os projetos RED, eles são projetos RED. Não é RED de cor, RED de uma sigla. Para quem quiser pesquisar, REDD. Eles são projetos cuja lógica é o desmatamento evitado. Então, você evita um desmatamento. Bom, como é que eles aferem isso? É uma verdade muito simples. Você tem uma área uma determinada área, e é possível você aferir o quanto de esforço que você precisa fazer para que o desmatamento não atinja a sua área, olhando para trás o histórico do desmatamento. Então, se você projetar esse histórico do desmatamento, né, no tempo, projetar para frente, olha, é possível que em 5 anos a minha área esteja desmatada. Se eu pegar esse histórico de desmatamento e colocar para frente, talvez em 5 anos essa área esteja desmatada. Integral. Vai depender dela, né? Enfim, vai depender, né, desse grau de desmatamento que aquela determinada área tem. Então, por exemplo, áreas no arco de desmatamento da Amazônia, né, que está muito conectado com a fronteira do agro ali para a Amazônia, são áreas que a gente chama de intensa pressão de desmatamento. Ou seja, se você pegar a projeção, o histórico do desmatamento e projetar, você vai ver que aquelas áreas ali, para serem mantidas, preservadas, o proprietário vai ter que ter um esforço muito grande, porque se projetar, vai chegar o desmatamento ali muito logo. Essas são áreas que geram bons projetos de carbono, né, tem a capacidade de geração de crédito, mas essa é a lógica. Então, o desmatamento evitado. E evitado pelo quê? Pela ação do homem, que precisa fazer um esforço para que não tenha... Ou eventualmente da natureza, né? Pode acontecer um raio. Pode acontecer. Aí a gente diz que não é manejável, né? A gente está ali nós que advogados somos ali no... Né, caso fortuito, força maior, mas aquilo que o homem pode evitar, então, enfim, né, garimpo ilegal, precisa comunicar às autoridades, um incêndio criminoso, ele não desmatar por conta própria, né, que pode acontecer. Essas são ações que a gente diz que existe um esforço desse particular, desse proprietário, para evitar o desmatamento. É esse esforço que tem também um conceito importante dentro dessa lógica do crédito de carbono, que é a adicionalidade. Esse esforço, esse plus que ele faz, que ele tem ao evitar um desmatamento, é justamente o que gera esse crédito. Vou trazer um tópico do momento aqui. Carros elétricos, né, que tem aí o seu grau de sustentabilidade, enfim, preservação. Algum sustento, né, que ao mesmo tempo que você não consome, né, combustível fóssil, alguma coisa você precisa ter para gerar energia elétrica. Dependendo da energia, você pode estar poluindo também. Mas vamos trazer o carro elétrico, que hoje, né, todo mundo quer ter, enfim, etc. O carro elétrico, ele gera créditos de carbono pelo fato dele ser mais ecológico?
Para o indivíduo, não. Hoje não existe nenhuma metodologia em que as pessoas, né, pessoas físicas que adquiram os carros elétricos possam então, gerar os créditos de carbono. Mas o que existe? Existe a possibilidade de uma troca de frota. Né? Então, empresas que trocam frota, a frota que usa gasolina, usa diesel, etc., e passam a trocar ou por biocombustível, tudo aquilo, o crédito de carbono gera de todo o esforço, ele é gerado por todo o esforço humano que reduza a emissão de crédito de carbono. Então, se você tem um esforço na sua empresa, na sua companhia, na sua indústria, que está reduzindo algo que até então acontecia, você tem a possibilidade, se aquilo se adequar dentro de alguma metodologia existente, você tem a possibilidade de gerar um crédito. Então, uma frota de caminhões que seja substituída por, enfim, caminhões elétricos, hoje, né, cada dia mais em voga. Ônibus também. Ônibus, ou a própria troca de combustível por, às vezes, biocombustível, que é uma das possibilidades de Brasil também, para além dos carros elétricos, ser um protagonista dos biocombustíveis, sim, tem a capacidade de gerar crédito de carbono. Um exemplo na mesma linha, por exemplo, dentro do agro. Uma das metodologias existentes de possibilidade de geração de crédito de carbono é a troca da ração do gado. O gado é um dos principais emissores, né? E a depender da ração que se dá, se caso se venha na metodologia, né, se verificar que aquela ração que foi trocada, ela reduz a emissão de gás pelo gado, é possível de gerar crédito de carbono. Então, a lógica é sempre essa. Você gera crédito de carbono se diminuir o padrão que você tinha, você reduzir, né, a emissão de crédito de gases carbônicos, né, ou gases semelhantes que afetem a camada de ozônio, e exista uma metodologia que possa aferir isso. E essa é uma das maiores dificuldades. Muita coisa você tem a redução da emissão dos gases, mas para muita coisa ainda não existe metodologia. Né? Esse é um dos problemas que o agro enfrenta hoje, que é essa geração, essa necessidade de maior desenvolvimento científico, porque às vezes a troca de uma lavoura, então a lavoura de milho, o próprio solo, ele absorve carbono. Num determinado bioma, absorve carbono. Mas em outro bioma, o algodão, às vezes, absorve diferente. Então, são metodologias que têm que ser desenvolvidas para que possa se aferir qual que é a capacidade de absorção de carbono, né, para que, então, se possa gerar o crédito. Tudo isso hoje é orgânico, está em desenvolvimento. E é o que a gente fala, o ESG, por exemplo, que a gente se fala muito, né, é um pouco disso, né, Natasha, que você imagina, Renato, que lá no teu escritório tem 50 pessoas que vão de carro, todo mundo para o mesmo lugar. A ideia é que futuramente esse grupo se encontre para vir num carro só, sei lá, a cada 5 pessoas, ao invés de 5 carros, um carro, e o ar-condicionado, cada um tem a sua sala com o seu ar, que ele também polui, né? Então, você tem uma sala grande com um ar para todos. Então, essa é a ideia de customizar para gerar. E interessante, eu acho que até eu demorei para entender como que é essa questão de geração do crédito. Aí falando de floresta, você tem uma área grande. Eu entendi que toda aquela área gerava crédito de carbono. De fato, gera. Mas, para efeitos de comercializar o crédito de carbono, me corrija, é só um pedaço dessa mata que tem o potencial, como a Natasha disse, de que seja ou queimado ou que seja destruída, por alguma razão. Só esse pedaço. Se eu faço o cômputo hoje, daqui a um ano, seria a colheita do crédito. Se a floresta estiver ali preservada, eu gerei o crédito, aquele pedaço. Então, uma análise no técnica segundo, mesmo. É técnica. Complexa. E a gente fica imaginando como é que você pode comercializar crédito de carbono? Dessa forma, preservando. A preservação hoje, ela ganha um mercado regulado. Nós estamos aqui no Brasil com o projeto já passou, mas ainda não foi votado no Senado. Então, sendo regulado, acabou o mercado voluntário hoje, que não é pequeno, mas sendo regulado, aí não é mais uma opção, é obrigatório. Quer dizer, você vai alugar um carro, vai ter lá uma taxa de crédito de carbono.
Porque vai- hoje tudo que você, quando você adquire crédito de carbono, você faz o que com ele? Então, o que acontece até nessa questão de mercado regulado e mercado voluntário? Hoje o Brasil está no mercado voluntário, porque ele ainda não tem um mercado regulado. É isso que o Dr. Castilho está falando, de estar sendo aprovado, né? Então, por que alguém gera um crédito de carbono no Brasil e por que alguém compra um crédito de carbono? Porque voluntariamente alguém quis gerar e voluntariamente alguém quis comprar, para fins principalmente reputacionais. Né? Então, olha, eu quero ser uma empresa que estou aderente às minhas políticas aqui, ESG, as políticas ambientais, e eu quero compensar as emissões da minha indústria, né? Indústria de aviação, agora acabei de pegar voo. Cada vez mais a gente escuta, né, falando, olha, esse voo está integralmente compensado pelo quê? Pelo crédito de carbono. Então, se compra para quê? Para fins de aderência à política das empresas. Hoje, esse é o mercado voluntário no qual o Brasil está. Existem diversos mercados regulados no mundo. Nesses mercados regulados, as empresas, as indústrias, né, aquelas que o país elege, né, os setores que o país elege, já passam a ser obrigados a ter redução das suas emissões. E como é que eles podem reduzir? Eles podem reduzir de dois modos. Ou eles podem passar a ter mais eficiência nas suas operações. Então, agora vou ter uma operação mais eficiente, do ponto de vista ambiental e de poluição. Enfim, vou melhorar meus processos, vou trocar a luz de mercúrio por luz de LED, né? Trazendo aqui um exemplo menor. Mas, enfim, melhorando a eficiência energética, a eficiência ambiental, a eficiência, né, das suas operações. Ou vai compensar, vou continuar emitindo o mesmo tanto e eu preciso adquirir esse crédito para me compensar. E quanto custa um crédito? Varia muito. Então, o crédito de carbono, ele varia, os seus valores variam a depender da origem, né? Então, crédito de carbono, por exemplo, no setor da energia, aqueles que nascem do setor da energia, eles têm um preço menor, mas eles têm muito mais volume. Né? E eles têm um apetite de um mercado, por exemplo, no âmbito das aéreas, que vai entrar muito forte os créditos de carbono oriundos de energia. Dentro do setor, dentro da origem da natureza, né, das florestas, varia muito, porque o crédito de carbono, tem muita gente que diz, ele é uma commodity, mas ele não é exatamente uma commodity, porque ele tem características próprias. Então, você é uma empresa da Noruega, que é ou uma negociação que eu tive tempos atrás, uma empresa Oriente Médio, queria comprar créditos de carbono futuros de origem da Amazônia, origem florestal. E eles queriam um crédito mais íntegro possível e que tivesse maior impacto. Muito dessa agenda do crédito de carbono, do mercado de carbono, tem esse objetivo. Qual é o tamanho da geração de impacto que aquela tua atividade de preservação gera? Porque não é só em relação ao carbono. Aqui entra a questão do CCB, que você estava comentando. Qual que é o impacto social que um projeto de preservação, por exemplo, tem? Então, seja impacto social de uma comunidade indígena que esteja próximo e aquela preservação impede que aquela comunidade indígena entre, por exemplo, num processo de degradação, ou de uma espécie em extinção que determinada área ajuda a preservar. No Brasil tem bastante áreas de geração de crédito de carbono em áreas que contemplam espécies extintas. Então, ou por exemplo, projetos de carbono em que comunidades ribeirinhas, que moram próximo, por exemplo, de um rio, trabalham com a pesca, né? Ganham seu ganha-pão com a pesca. E aquele projeto de carbono, já no seu projeto mesmo, nessa tese de doutorado que eu comentei, o proprietário se compromete a já fazer contratos com um comprador internacional do peixe que essa comunidade pesca, já gerando sustentabilidade para aquela comunidade, né? Gerando renda, gerando dignidade para eles. Então, tudo aquilo que está no projeto é o que tem que ser cumprido. E quanto mais elementos sociais que são certificados, por exemplo, sob um manto de um CCB, trazem estrelinhas para esse crédito, né? Você aumenta o número de estrelinhas. O comprador tem muito apetite nesse crédito
que é esse crédito mais vigoroso, íntegro, mais que gera maior Constante, impacto. né? Mas dá um Porque exemplo de preço desses créditos. Eu acho que Vamos era fazer, isso. ó, por exemplo. Não, Você me perguntou do preço, eu vou a dar gente um pode exemplo. mensurar em dólar, né? Isso. Hoje, por exemplo, os créditos de floresta se trabalha com uma faixa entre 10 a 15 dólares. Esse é o crédito no Brasil. Mas isso é no mercado voluntário, como disse, né, o que a gente tem. Então, tem mercados, por exemplo, que são mais evoluídos, sob o ponto de vista de maturidade, que o Brasil, por exemplo, na Califórnia, em que o valor dos créditos gira aí na faixa de 70, 80 dólares. Varia muito conforme o crédito, conforme o mercado em que ele é comercializado, né? Então, tem essas variantes. Mas, assim, o que eu posso garantir é que tem mais demanda do que oferta para esse E mercado. cada vez mais, né? E é voluntário. Voluntário. Imagina quando regular. Pois vai, é, Vai ser pois é. um negócio muito bom. Né? Renato, a partir do momento que se torna, digamos, obrigatório, quem tem uma indústria que emite, né, gases de efeito estufa, vai ter que ter uma prática de diminuir isso, ou vai ter que comprar esse crédito. Ela vai comprar. E aí, onde ela vai comprar? Realmente vai ser escasso. Porque nós temos aqui o maior Isso bioma vai para o amazônico. blockchain. Vamos puxar para o claro, digital Você aqui um pouquinho. imagina, Renato? Vai para o vamos ver. blockchain. Isso, já se trabalha hoje com essa... O blockchain com essa é o que vai cuidar disso tudo, né? com a inclusão dos créditos de carbono nessa cadeia blockchain. Existem alguns players no mercado que estão trabalhando com isso, mas sim, a tendência é que tudo passe pelo blockchain, sob o ponto de vista dos créditos de carbono, né? Perguntando É uma aqui. moeda verde. O crédito de carbono, por que ele é muito usado e está tão em voga hoje em dia sob esse ponto de vista de sustentabilidade? Porque um crédito de carbono é simplesmente você deixar de emitir ou absorver 1 tonelada, né, de gás carbônico da atmosfera. Um crédito é 1 tonelada. 1 tonelada. Uma tonelada. Toda 1 tonelada Nós três. Quanto que nós, né, em 1 hora, quanto que nós produzimos de carbono? vai depender aqui da nossa estrutura, da estrutura do prédio, vai depender da estrutura enfim, das nossas... Mas não é pouco, Renato. Não Acho é. que nós somos seres consumistas, né? Nós consumimos esse ar. E, por isso, essa necessidade... Não, vamos calcular aqui, não sei se dá para calcular, aqui no Versa, quanto que a gente gasta. Eventualmente pode ter um patrocinador que nos ajude. Quem sabe lembrei do aí, LEED. né? Maravilhoso. Você que tem um monte É de Fazer uma trabalha com grande investidores. Uma aí. referência aqui ao João Dória, do LEED, que o LEED sempre, ele não anula, ele... Olha, João, um abraço para ti aí, vai vir aqui no Versa em breve. Sempre... Qual que é o termo que eles usam? Eles compensam, né, o carbono. O LEED sempre anuncia. Hoje pagamos tanto, enfim, etc. Não fala o valor, mas ele compensa o evento, que o evento gera de carbono. Aqui, quanto que nós teríamos que pagar aqui, mais ou menos? Vamos lá, Natasha. Vamos fazer Aqui tem ar-condicionado, tem iluminação, tem... Enfim. Vai depender se o teu prédio vai ter certificação LEED ou não, né? Que são essas certificações que a gente estava falando, né? Que trazem essas metodologias para ver se o prédio tem... quais são os critérios de sustentabilidade que o prédio Que é o CCB, usa. né? Que é crédito, clima e biodiversidade. O CCB a gente usa muito para análise social. O LEED é uma certificação propriamente de edifícios, né? Bem interessante. Mas assim, acho provocação excelente, vale a pena. Acho que o Versa pode sim passar a ser um programa que suas emissões sejam 100% compensadas. Exato. Vamos atrás disso. Aí. Pronto, E Natasha cada vez vai mais. atrás já. É isso, Obrigado, pronto, Natasha, vamos, fechado. obrigado. Avante, avante. Natasha, você participou recentemente do COP, né? Que foi em Dubai. E a próxima COP vai ser aqui no Brasil. A do Azerbaijão é a próxima. Perdão. A da nossa é em 2030, é isso? 2025. 2025. Vai ser, né, teve um burburinho semana passada dizendo que, é Belém, né, mas que pode ser que não seja Belém, que passe a ser o Rio. Existe uma discussão aí em relação à capacidade de absorção, né, de Belém, do público que vem, porque na última COP foram 80 mil pessoas. Cada vez mais existe um interesse. Talvez a estrutura de Belém não...
enfim, seria muito interessante se fosse lá pela questão de... Sim. É uma COP, essa COP de Belém é uma COP que... Emblemática, né? Vai Porque ali a gente tem uma... dentro da floresta. Dentro do bioma amazônico. Mas que é- imagina compensar 80 mil pessoas lá. É. Vai ser uma COP já Mas, Renato, já é assim. desafiadora. Se a gente for pensar um jogo de futebol que tem, sei lá, 30 mil pessoas no estádio, quanto daquilo consome? Se a gente Mas for começar a fazer essas análises... Que a Natasha não respondeu. Quanto custa, por exemplo, um jogo de futebol com 30 mil pessoas, mais ou menos? Não sei te dar essa resposta de cabeça. Com 30 mil pessoas, não sei. Porque, como te disse, vai depender muito de tudo o que diz respeito, por exemplo, àquela estrutura. Será que o estádio de futebol está usando? Que tipo de lâmpada ele está usando? Enfim, como é que Tem, é não é aquela... só a pessoa, É, né? são vários... São vários Agora, elementos. uma coisa é certa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tudo nesse planeta, tudo que tem, consome o CO2. Né? Tudo consome. Então, a devolução disso, a manutenção para que a gente sobreviva, não é uma questão legal, é uma questão que vai além, né? É uma questão humana, é uma questão social, é uma questão de continuidade da nossa espécie. Não é uma discussão que cabe Ó, só na achei lei. aqui, ó. Tem os shows, eu acho que vale a pena até pesquisar, Renato, o seguinte, os shows que têm sido feitos, por exemplo, Que eles acredito que anulam. do Coldplay, eles compensaram 100% das emissões do show, tanto do público, né, das Vou colocar pessoas, quanto do próprio. Eles fizeram a compensação das emissões, eu não lembro quais foram Vou os por agora aqui, ó, números, mas ó, mas dá a para ter uma média excelente média mundial de emissões de CO2 per capita é de cerca de 4,8 toneladas métricas por ano. Dividindo esse valor por 365 dias, obtemos uma estimativa aproximada de cerca de 13,15 quilos de CO2 emitidos por uma pessoa diariamente. quilos. Então, imagine, está lá com 15 pacotinhos de arroz de 1 quilo, né? Olha, E é só é do bastante. gás que você expele. Pois é. Então, esse tema da COP, a última COP e a COP atual, que vai ter agora No Azerbaijão. no Azerbaijão, que é a COP 29, são COPs que estão discutindo muito transição energética e a questão do petróleo. Essa COP de Belém, a ideia é que se comece a trabalhar melhor o foco das florestas. Não só das florestas em si como importantes na regulação das questões climáticas, mas também, principalmente, pela questão de biodiversidade, né? E a riqueza que existe de biodiversidade. Tem uma história que eu escutei, que é muito interessante, que mostra o valor da biodiversidade para o planeta, né? E o valor, inclusive, econômico disso. Quem me contou essa história foi o Jorge Viana, ele é presidente da Apex hoje, e ele conta para mim que ele tem uma empresa japonesa que, na observação da natureza, descobriu uma cigarra, não era uma cigarra, que ficava numa determinada árvore. E o curioso da cigarra é que você, quando ela canta, você não consegue identificar onde ela está. Você escuta a cigarra, mas você não consegue identificar onde ela está. Mas tem um mosquito X que consegue achar essa cigarra e colocar os ovos nas costas dessa cigarra. Ou seja, esse mosquito, enfim, esse outro inseto, ele tem a capacidade de descobrir onde está a cigarra. Ele tem algum sensor nesse sentido. E no que isso é importante para a ciência e no que isso é importante economicamente também e para nós como humanidade, né? Essa empresa japonesa é uma empresa que faz aparelhos auditivos. E uma das maiores dificuldades das pessoas que têm algum grau de surdez não é só o fato de não escutar, mas é o direcionamento do som, porque nos guia, certo? Ao ter essa percepção de observar a natureza, foram estudar esse mosquito, e esse mosquito conseguiu mostrar uma capacidade tecnológica, trouxe uma capacidade tecnológica pela observação para essa empresa, que fez com que ela melhorasse o seu processo para melhorar a questão do direcionamento, né? Então, uma observação da natureza ensejou uma melhora tecnológica para um aparelho e que, no fim das contas, contribuiu com nós, seres humanos. Então, a premissa da preservação da biodiversidade também está nisso, né? Na melhora dos processos evolutivos para nós, enquanto homem, né? Sim. E o mais importante também é
o manejo que se tem, né, de tudo por exemplo, a questão dos povos ribeirinhos ou dos povos indígenas que têm ali, né, a sua vida, é a preservação daquilo, não deixar que o impacto, né, dessa comunidade, desses grupos, prejudiquem também a natureza, porque involuntariamente eles podem prejudicar. Eu acho que a questão do crédito de carbono, quem vai preservar, as empresas ou pessoas que cuidam dos biomas, tem que ter esse olhar também. E uma outra questão que a gente já discutiu, a questão do reflorestamento, né? Que é outra coisa, Renato. Então, assim, as áreas que foram devastadas ou que poderão ser devastadas, uma política de reflorestar aquilo, porque o reflorestamento é o que vai manter, ampliar. A gente tem, eu não sei nem o histórico de desmatamento aqui, mas é só ligar a televisão para todo dia ter uma história de uma área que foi devastada, né? Então, reflorestar é importante. Acho que tudo isso, quando eu digo manejo, é preservar aquela comunidade sem que haja esse impacto que a gente está sofrendo hoje. Você mencionou um projeto de lei, né, que está em estado avançado, que falta o Senado aprovar. Isso. Né? Você sabe se nesse projeto de lei a quem caberá a regulação disso tudo? Do IBAMA? Ao IBAMA? Não. Acho que é uma lei federal, né? É uma lei federal. Nós temos, jurisdicionalmente falando, os estados, os municípios, porque a terra mesmo fica no município, né? O local. Mas existem áreas públicas, né, Natasha? Por exemplo, a Mata Atlântica, aqui em São Paulo, pertence ao Estado, em que pese ela passa por vários municípios. Então, eu acho que nós vamos ter uma lei que vai reger todo o funcionamento, né, de toda a diversidade, não só do crédito de carbono, né? Acho que são muitos itens, sei lá, 20 e tantos itens, crédito de carbono é um deles. Compliance forte, hein? Também, muito compliance e uma atuação, né? Acho que de todos os... Aí fica uma dica para quem atua na área ambiental, engenheiros ambientais, pessoas que fizeram gestão ambiental e advogados também, que é questão de compliance e outras, vai ser sempre uma questão preliminar, né? Parte daquela análise. Então, eu acho que a regulação, o IBAMA não, acho que o IBAMA ele vai talvez exercer um poder de fiscalização nessas áreas e dessas pessoas que estão envolvidas, né, dentro dos sistemas. Uma das discussões, que é a razão pela qual o projeto voltou ao Senado, né, esse projeto ele tinha sido aprovado na Câmara, depois ele foi ao Senado, teve algumas alterações, ele volta para a Câmara, tem algumas alterações, está voltando para o Senado. E uma das dificuldades, né, das dificuldades de avanço está na questão da governança, né, em como é que vai ser a governança em relação exatamente isso, né, definição, o quão aberta vai ser a legislação para que se permita a regulamentação pela via infralegal, enfim, os órgãos, a composição desses órgãos, né, que vão trabalhar na regulação, na fiscalização, etc. disso, porque existe uma ferida no Brasil importante que também alguém vai ter que mexer nesse vespeiro em nome, né, da questão de preservação, em nome da geração de crédito de carbono, em nome desse protagonismo que o Brasil tem a capacidade de ser realmente o grande líder nessa agenda de crédito de carbono. A gente tem a capacidade de ser o maior gerador de crédito de carbono em área de floresta do mundo. Mas a questão fundiária ela é muito importante, né? Hoje a gente tem a situação em Amazônia de uma dificuldade enorme de regularização fundiária, né? Você tem edifícios de matrícula em áreas privadas e para você identificar, para que alguém possa gerar o crédito de carbono, essa pessoa tem que ser a proprietária dentro das áreas privadas, né? Para você ser o proprietário, você tem que estar ok com a sua cadeia dominial. E quando você vai, uma das atividades, você estava falando dos advogados, né, em que os escritórios têm trabalhado muito, é uma oportunidade também, essa questão da due diligence fundiária, que é muito dificultosa, ela é extremamente demorada, morosa, etc. E em grande parte das vezes existe problema. Então, eu recebo todos os dias contato ou de gente querendo comprar crédito de carbono ou de gente querendo vender. E na parte do pessoal que quer vender, quando você vai ver a cadeia, tem algum boi na linha. Entendeu? Então, tem uma procuração ali de alguém vendendo para alguém, mas essa procuração não aparece. Sempre tem alguma coisa. E não adianta. É um mercado o mercado de carbono, ele é muito parecido, sob esse ponto de vista, com a Bolsa. Então, com a Bolsa de Valores. Se você tem uma mancha,
Se você tem um inquérito em cima de uma área, né, algum problema, esse crédito deixa de ter o valor devido, né? Você mancha a integridade dele, ele passa a ser, vamos dizer assim, leproso, né? Mesma coisa a bolsa, né? Se você tem que seja uma notícia, etc., se tem uma empresa que está passando por algum tipo, né, de investigação, etc., você vai ter uma repercussão do valuation dela em bolsa. É mais ou menos a mesma lógica. Então, a prezar pela integridade, hoje cada vez mais se fala em créditos de alta integridade, né? Ou seja, pegar certificadoras sérias, fazer o projeto com desenvolvedoras realmente sérias, etc., é o que vai permitir que esse mercado realmente tenha a confiança necessária para que as trocas, né, compra e venda, etc., continuem sendo feitas. Castilho, chegamos. Ficaríamos nosso aqui tempo horas ouvindo a Natasha, né? Mas olha, só para fazer um resuminho aqui de cabeça, olha quantas oportunidades. Desde da preservação e da gestão isso em blockchain, cursos específicos sobre esse assunto 2, a regulação 3, oportunidades multidisciplinares para esse negócio nascendo de forma bem coerente e bem profunda. Então, você falou engenheiros, agrônomos, próprio agronegócio, Sim, enfim, todo o setor em volta. E, ao mesmo tempo, a Natasha falou numa due diligence também fundiária. E vejam quantas áreas, não só jurídicas, mas técnicas dentro desse negócio. Agora, se já existe dentro do mercado voluntário todo esse interesse, e a Natasha falou, há hoje mais demanda do que oferta. Imagine quando isso for regulado. Nós vamos fazer vários versos sobre isso, né? Vamos, a gente já estamos planejando com a Natasha aqui fazer um curso, né, mais aprofundado de pós-graduação, acho que vale, né, pensar nisso, porque vai ser necessário cada vez mais nos atualizarmos e a gente está preparado para esse novo tempo, né? E que bom que a gente está falando tanto disso. É um tema necessário e que diz respeito à dignidade e à preservação desse mundo. Natasha, muito obrigado. Obrigado, Natasha. Eu que agradeço. Uma alegria receber você aqui, trabalhar com você também, muito bom. Então, espero que volte. Natasha tem um podcast, Renato, que é o Sustentalks, né? Sustentalks. Nome legal, hein? Ah, obrigada. Sustentalks. A gente sucesso. fala de... Muito bom. A gente Quem fala quer aprender, lá ficou aqui esses claro, temas. né? Que dá para ter... ouvir a Natasha é sempre bom para aprender muito. Obrigada. Eu lembrei o termo que o Lídio usa. É neutralizar. Neutralizar. As emissões de carbono. Exato. Vamos ter que fazer isso aqui. É A isso. Natasha vai ajudar a gente, né? Contem comigo. Obrigado, Natasha. Eu que agradeço, Obrigado, Renato. gente. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Abraço. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Versa Podcast.